A paz do Senhor para todos quantos estão assistindo a esse áudio. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, o seu coração. E eu quero trazer agora para a sua vida uma passagem que se encontra em Marcos, capítulo 2, do versículo 13 em diante. É uma passagem muito comum, possa talvez já tenha ouvido falar, mas nós, na atualidade, o que nós estamos vivendo é uma situação muito crítica para o Evangelho e para quem quer estar com Jesus. Mas nós vamos ler essa passagem e você vai entender um pouco sobre a explanação. E fala a palavra: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me, e levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando este sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: porque come e bebe ele com os publicanos e os pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amados, é muito forte quando Jesus toca o coração das pessoas. Saber que ele passou ali, Levi, ou era Mateus, Levi, ele estava sentado na alfândega. Porquê? Porque ele era cobrador de impostos. Ele não era uma pessoa muito querida, muito bem vista pela população. Ele era tido como uma pessoa contrária, uma pessoa rebelde, uma pessoa que cobrava os impostos. Ele não era bem visto aos olhos da população. E Jesus queria alcançar aquele coração. Porquê? Porque no fundo, Jesus conhece cada coração. A palavra de Deus diz que o Senhor examina os corações e sabe tudo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E embora ele fosse cobrador de impostos, mas Jesus estava ali pronto para dar uma oportunidade. É a mesma coisa quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós sabemos que nós não somos dignos de nada, mas Deus, ou seja, Jesus, ele quer dar uma oportunidade. Por isso é que ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Lá em Apocalipse fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então é muito forte. E Jesus bateu à porta de Levi, bateu na porta do coração. E Levi logo o seguiu prontamente. E qual não é o espanto aqui na Escritura? Que você pode ver uma coisa: ele teve um encontro real com Jesus, porque logo o levou para casa, logo o levou para dentro da sua casa, para comer e beber na sua casa. É muito forte isto aqui, porque quanta gente quer aceitar Jesus, mas não o quer convidar para a sua casa. Quanta gente quer convidar Jesus e não o leva para a sua casa. É muito forte isso aí. Mas esse homem, ele decidiu no seu coração de levar Jesus para a sua casa. E muita gente, vendo isso, como diz aí, aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, ou seja, de Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que o tinham seguido. Então você começa a entender que Jesus arrastava multidões. Jesus levava, e aquelas pessoas mais desprotegidas, aquelas pessoas que estavam mais alienadas da sociedade, os pecadores, os feridos, aqueles que estavam mais à margem da sociedade, eles eram os mais necessitados espiritualmente. São as pessoas que estão mais carentes no seu coração, precisam de afeto, precisam de carinho. E isso aqui é uma mensagem para mim e para você. O que é que nós temos feito para alcançar essas pessoas? O que é que nós temos feito para alcançar essas pessoas que precisam mais de afeto e carinho? Será que nós temos feito como Jesus? Estamos indo na casa deles?
estamos entrado viciado com eles, é muito forte. Aí diz que os escribas e os fariseus, vendo-os comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: porque come o vosso mestre, você vê como é, porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores. Porquê que os publicanos e pecadores falaram isso? Porque eles eram os doutores da lei, eles eram os conhecedores do cânon, ou seja, das escrituras, mas eles não faziam o que Jesus fazia. Eles se tinham por grandes bultos, grandes entidades, grandes chefes, mas eles não conseguiam fazer, eles não conseguiam. Porquê? Porque eles eram religiosos. A religiosidade, ela mata e ela acaba com a fé das pessoas. E essa religiosidade que eles tinham era uma aparência, como o Senhor Jesus mesmo os critica e fala que eles eram sepulcros caiados. Então eles só viviam de aparência. Hoje nós estamos vendo muita gente aí vivendo de aparência. É igualzinho àquele tempo, nada, nem tirar nem pôr, o povo é o mesmo, as pessoas são as mesmas. Mas os escribas e os fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come ele com os pecadores? É muito forte, com publicanos e pecadores. É muito forte isto aqui, porque Jesus, ele quer alcançar toda a classe de gente. Os mais desfavorecidos são aqueles que Jesus quer alcançar. E nós sabemos que nós não somos dessa terra, nós pertencemos à dimensão de Deus. O nosso lugar já está marcado na dimensão do Senhor, na dimensão de Deus. Nós só estamos aqui de passagem. Porquê? Porque nós precisamos fazer a nossa prova, o nosso provão, o nosso vestibular. Nós estamos passando por aqui. Tem muita gente que se engana, que se agarra a bens materiais e corre atrás de tantas coisas, mas não se engane, nós estamos passando por aqui, é uma passagem. E nós pertencemos ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então, essas pessoas, elas estavam seguras nas coisas do mundo e não queriam que ninguém viesse para os atropelar, ou seja, para fazer algo diferente que eles não queriam fazer. Então eles começam a condenar a Jesus por ele se juntar ali aos publicanos e aos pecadores. E Jesus, como ele examina os corações e percebe toda a maldade, toda a perversidade dos corações, porque hoje não é diferente. Tem muita gente que você ajuda, muita gente que coisa, e depois são os primeiros que lhe apunhalam pelas costas. É assim, e Jesus estava nessa situação. Ele estava ali falando do reino de Deus, pregando a palavra, explicando o que eram as escrituras, fazendo tudo segundo o amor que Jesus Cristo tinha, porque foi um amor tão grande. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, com todo esse amor, estava ali cuidando dos mais desprotegidos. Mas tem sempre os do contra, sempre aqueles que se acham que são grandes bultos, grandes pregadores da palavra, os senhores, os donos de tudo, e não são nada na presença do Senhor. E assim Jesus, conhecendo os corações deles e tudo, disse: olha, tendo ouvido isso, no versículo 17, e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. É muito forte, porque Jesus veio para chamar os pecadores. Ele não veio chamar os justos, porque os justos já são justos. Os justos já vivem no reino de Deus, já vivem a diferença, já estão vivendo com Cristo no coração, porque eles praticam a justiça. E Jesus não quer chamar os justos. Os justos têm a sua hora certa para ser chamados. Não é assim, mas os que precisam de ser chamados são os doentes, são os pecadores, para chamada ao arrependimento. Nós estamos vivendo tempos difíceis e é preciso que haja arrependimento da parte das pessoas. Nós somos como que a voz do clama do deserto, João Batista. Nós somos aqueles que devemos declamar agora por arrependimento nos corações, porque a vinda de Jesus está muito próxima. Tudo o que está acontecendo no mundo está na palavra. Quando vires
as obras que estão acontecendo no mundo, ou seja, cataclismos, terremotos, coisas fenómenos naturais, todas essas coisas, quando vires isso, lembrai-vos que está próximo o fim. Então Jesus está voltando, está às portas, e nós temos que pregar arrependimento. Não podemos pregar dinheiro, nem podemos pregar prosperidade, mas temos que pregar arrependimento, porque é o que salva. O dinheiro é deste mundo e a salvação é de Cristo, é do Senhor. Então ele diz que não veio para chamar os justos, mas ele veio para chamar os pecadores, aqueles que estão longe da presença do Pai. Por que chamar os pecadores? Porque é preciso tocar na consciência das pessoas. É preciso você ter uma palavra que toque cada consciência, cada coração. Para quê? Para que haja transformação. Para que a pessoa que é pecadora deixe o pecado e siga a Jesus. É isso que nós precisamos fazer a partir de hoje, a partir de agora. É pregar arrependimento. Que Deus te abençoe. E tudo de bom para você, onde quer que você esteja, conforme a hora e o lugar onde você estiver. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Que Deus abençoe.